Bom, pessoal, nós estamos de volta aqui para darmos continuidade ao nosso estudo ainda a respeito de internet, falando sobre as suas tecnologias. E nesse nosso bloco, nós iremos falar de forma mais específica a respeito do armazenamento e da computação em nuvem, beleza? Nós iremos estabelecer aqui algumas diferenças que são muito importantes em prova, alguns aspectos que são muito, mas muito explorados em prova também, tá certo? Antes de entrarmos nessa ideia de armazenamento em nuvem, é importante que a gente faça uma contextualização histórica a respeito da ideia de armazenar dados, né? Essa atitude de armazenar dados, ela existe desde que o computador, que é a ideia de interagir com máquinas, ela foi posta em xeque. Ela passou a fazer parte, né, da história do ser humano. Então, desde então, a gente tem essa necessidade de armazenar algumas informações nesse ambiente computacional, beleza? A princípio, nós tínhamos apenas aqui a figura do HD ou do hard disk, né? No caso, o disco rígido. A princípio, nós só tínhamos a ideia do disco rígido, né? Era a única unidade aí para armazenamento de dados que a gente utilizava, tá? O tempo foi passando e daí surgiram aí as figuras. A gente nem usa hoje mais em dia, mas à época era muito importante, que eram os disquetes, né? Os HDs, os primeiros HDs, eles eram chamados de Winchester, né? Justamente fazendo menção a uma arma, né? Uma arma que tinha um calibre aí 40. Pelos primeiros HDs, eles terem essa limitação de 40 gigas, é assim que eles eram chamados. Interessante, né? Além disso, nós temos a figura aqui dos disquetes, né, que tinham essa ideia de armazenamento, só que era um armazenamento limitado, né, em megas. Para você ter noção, a gente tinha um disquete em 1.4 megas, né, extremamente limitado, né, a sua capacidade de armazenamento, quando a gente compara até mesmo com a figura do HD. Além do disco rígido, a gente também tem aí a ideia do pen drive, que já é uma unidade de armazenamento em dados, né, ou, melhor dizendo, uma tecnologia de armazenamento em dados com a memória do tipo flash, né? A gente chama do tipo flash, beleza? Então, nesse contexto aqui, com o surgimento do pendrive, o tempo foi passando e a ideia de HD ela foi o que? Melhorada, né? Os desenvolvedores aí acabaram se dedicando e hoje nós estamos aí na era em que a gente usa o SSD, que é uma espécie de equipamento que funciona de igual modo como o HD, só que ele não tem partes mecânicas removíveis, né? Ele é totalmente elétrico, tá? A gente poderia dizer que ele é elétrico. Beleza? E pelo simples motivo dele ser elétrico, ele também é mais rápido do que o HD. Só que veja, toda essa evolução em relação ao armazenamento de dados, ela tem uma limitação comum a todas essas aqui, que é justamente a ideia de ser um tipo de armazenamento local. Então, assim, todas as vezes que eu quisesse acessar os dados que eu armazenava dentro desse ambiente aqui, eu teria que realmente ter os equipamentos em mão, tá certo? Por isso que a gente diz que são realmente equipamentos em que a gente salva dados, que a gente armazena dados, só que tem essa limitação física, né? A ideia de você ter realmente um contato físico com aquele equipamento em que você está armazenando esses dados. Até aqui, tudo bacana, né? Os equipamentos que a gente utiliza para armazenar dados não são apenas esses, né? A gente também tem a figura aqui, por exemplo, do CD-ROM, né? Um CD que já vinha gravado de fábrica, que você não tinha a possibilidade de gravar nada, né? ROM, essa palavra aqui, ó, está associado justamente à ideia de leitura, né? Somente leitura.
Então a gente não tinha essa possibilidade nesse universo de CD-ROM para fazer a gravação de algum dado que a gente precisasse. Nós tivemos também a ideia do CDR, né, que no caso a gente só tinha a ideia de poder gravar dados nele. Também tivemos aí a era do RW, que é o tipo de CD em que a gente tinha a possibilidade tanto de gravar dados, como também de fazer a leitura, de remover esses dados, tá certo? E além dessa figura aqui, a gente tem justamente o tipo de CD que a gente chama de Blu-ray, tá? No caso, o Blu-ray a gente tem aí por camada 25 GB, que é o tipo de armazenamento quando a gente fala de Blu-ray, né? O espaço de armazenamento mais comum, né? Ele tem 25 GB por camada, tá certo? Por camada dentro desse universo dos discos. Beleza, pessoal. Então, ó, atualmente a gente tem o Blu-ray de até 100 GB já, tá certo? Só que é um tipo de armazenamento que a gente não utiliza tanto, né, no dia a dia, não é normal. Agora, dependendo da qualidade, por exemplo, de um filme que foi gravado nesse DVD, a gente consegue alcançar, né, esse limite de 25. Se tiver mais de uma mídia gravada em relação a esses filmes de altíssima qualidade, a gente consegue rapidamente alcançar esse limite, né, máximo de armazenamento. Beleza? Só que tudo isso aqui sempre está associado a esse mesmo conceito, ó, ao conceito de armazenamento local, o que acaba limitando a pessoa que quer ter acesso a essa informação também ao contato com esses dispositivos que a gente elencou aqui. Beleza? Então, o armazenamento em nuvem, ele surge nesse contexto para inovar em relação à forma como a gente salvava esses dados. Beleza? Então, a partir de agora, a gente vai entrar, de fato, no conceito do que vem a ser o armazenamento em nuvem. Por que a gente usa essa expressão nuvem? Beleza? Então, vamos ao nosso slide. Deixa eu colocar aqui o ponteiro específico como caneta para que a gente faça algumas apontações, beleza? Então nós temos aqui, ó, o conceito, né, do que vem a ser o armazenamento nas nuvens ou em nuvens, beleza? É o armazenamento de arquivos online, tá? Em lugares remotos. Isso aqui é muito importante que a gente destaque, que se trata de lugares remotos, porque veja, nesse contexto a gente tem um armazenamento local. Por ser local, a gente estava limitado àquele equipamento em que a gente salvou determinados dados. Beleza? No contexto das nuvens, não. Você faz a mesma ideia de salvar dados como você faz nesses outros equipamentos aqui, só que você não tem a limitação local. Você não precisa realmente ir no local onde você salvou esses dados para ter acesso a eles agora. Essa ideia de ser remoto nada mais é do que dizer que você salvou aqui dentro da nuvem, desse conceito dentro da internet, só que você não sabe onde é que está armazenado esses seus dados. Beleza? É nesse contexto que nós falamos também aqui, ó, pessoal, que você acabou entregando a governança dos seus dados a essa determinada empresa que realiza a hospedagem desse serviço de nuvem, tá? Então, quando a gente trata desse conceito de nuvem, a gente precisa lembrar dessa ideia de acesso remoto. Você não está no local, mas acessa os arquivos como se tivesse esses equipamentos aqui em mãos, beleza? A gente fala em nuvem na ideia de estar online, né? Não é uma unidade de armazenamento física que você está utilizando como nesses exemplos aqui. Você está carregando os seus dados diretamente na internet, o que te possibilita, por exemplo, a ideia de acessar os seus dados de qualquer local em que você esteja, desde que você tenha acesso à internet, beleza? Então essa ideia de acesso remoto, que você entrega os seus arquivos e eles ficam carregados na internet, né, de forma online, possibilita justamente o rompimento dessa fronteira, né, que era justamente o acesso à mídia física. Belezinha? Então, ó,
a gente precisa também entender que esse tipo de serviço, né, ele permite a sincronização em vários dispositivos diferentes, tais como tablets, smartphones, notebooks, computadores, etc. Tá? Então, ó, se adequando a um universo em que a gente já fala da internet das coisas, ou IoT, né, em que os dispositivos diferentes de computadores, tá? Eles agora estão se conectando à internet nesse universo. Nada mais, não é nada mais do que conveniente, né, uma conveniência nesse contexto, do que a gente começar agora a armazenar também na internet os dados que a gente precisa para interagir com esses dispositivos, né? Então, nesse contexto da internet das coisas, a gente carrega os dados dentro desse universo online para que todos os dispositivos que a gente tiver, celular, né, computador, notebook, tá? E outros diversos equipamentos como ar-condicionado, tá? Até mesmo cafeteira, enfim, para que todos esses equipamentos conectados aqui à internet, eles também tenham acesso a essas informações. Beleza? Então, uma ótima alternativa nesse contexto de internet das coisas é justamente o armazenamento em nuvens, que permite essa ideia de sincronização, tá? Vamos supor que você tem um computador aqui, ó, notebook, né, para ser mais específico, numa empresa, a empresa em que você trabalha, tá? No órgão público que você trabalha. E aqui você tem lá o seu smartphone. Peço perdão pela má qualidade da representação gráfica, mas a gente tenta representar aqui bem. Então veja, você aqui carregou lá na sua nuvem alguns dados dentro da sua empresa ou até mesmo dentro da sua casa, beleza? Carregou alguns dados que estavam armazenados na memória local, agora para que esses dados estivessem disponíveis dentro da internet, de forma online. Então você carregou esses dados, beleza? Automaticamente, quando você carrega esses dados e você tem, claro, a ideia da conexão com a internet, o que é que acontece? Esses dados eles são sincronizados. Veja o símbolo que eu escrevi aqui, ó, que eu desenhei no caso. Esse símbolo aqui ele é muito associado à ideia de sincronização. E uma das características do armazenamento em nuvem é que quando você adiciona esses arquivos e esse sistema, né, de armazenamento, ele percebe que você está adicionando esses arquivos, ele sincroniza automaticamente a todos os dispositivos que estão conectados com aquela mesma conta e com aquela mesma senha em relação à nuvem. Beleza? Então você tem que ter essa noção de sincronia. As bancas de concurso público, principalmente a banca SESC-Sebrasp, gosta de cobrar esse conceito aqui. Será que você entendeu que o armazenamento em nuvem, ele tem essa ideia de possibilitar o acesso à informação, aos dados do usuário, de qualquer lugar em que ele estiver conectado à internet, independentemente se é no computador ou no seu smartphone? Será que o candidato tem essa noção? Então veja, a partir do momento que eu carreguei esses dados dentro desse computador e sincronizei, então esse meu smartphone que também está com o mesmo serviço de nuvem, conectado à mesma conta, ele também vai o quê? Sincronizar. Então os dados que eu carreguei lá também serão carregados aqui automaticamente, porque eu estou acessando a mesma nuvem, a mesma conta. Beleza? Então essa sincronização vai mudar os arquivos que eu tenho armazenado, tá? Em qualquer contexto. Vamos dizer que isso aqui também é um outro dispositivo. Nesse caso, a gente pode dizer que é um tablet, né? Até pelo formato mais retangular, beleza? Então, ó, foi sincronizado aqui no computador da empresa ou na sua casa. E seus outros dispositivos que estão logados com a mesma conta, com o mesmo serviço de armazenamento em nuvem, acabam sincronizando também, beleza? Você precisa entender isso. Agora tem uma limitação, qual é?
a conexão aqui com a internet. Tá certo? Tem que estar conectado sempre com quem? Com a internet, para que essa sincronização ela aconteça de forma efetiva. Beleza? Essas explicações aqui, elas são necessárias para que você entenda que a figura da internet, que a gente coloca aqui, o WAN, para facilitar, realmente é muito importante para que essa sincronização aconteça. Aliás, o armazenamento em nuvem recebe o nome de nuvem porque está associado à internet, né, a uma rede WAN. Beleza? Que é uma rede aí de longo acesso, né, que tem uma extensão gigantesca, né? A internet é esse tipo de rede. Beleza? Então, ó, voltando aqui ao nosso slide, a gente precisa também entender que dentro desse universo de armazenamento nas nuvens, a gente também tem alguns conceitos que são bem semelhantes ao ambiente de trabalho computacional comum. Tais coisas como os arquivos recentes, né, que você acessou recentemente, a ideia de pastas e também a ideia de lixeira. O tempo para que os arquivos que estavam dentro da nuvem, né, que estavam salvos lá na nuvem, sejam apagados, isso vai variar muito de um serviço para o outro. Beleza? Então isso aqui não é tão relevante, isso não é um elemento que pode ser cobrado em prova, porque o que é que a prova pode realmente exigir de você, né? A banca, por meio da prova. Esse conhecimento geral, né? Esse conceito de ideia realmente de como funciona o armazenamento, beleza? Estamos já parte do armazenamento, daqui a pouco a gente chega na computação. Tranquilidade? Então vamos lá. Continuando, sempre ligado aqui nessa ideia, ó, da conexão com a internet. Anota aí em seu material essa ideia de WAN, tá certo? Porque as questões vão tentar te confundir dizendo que é uma LAN, né? Que é uma rede local. É errado. Se fosse uma rede local, a gente tem que ter em mente que os teus dados estariam limitados ao lugar em que você armazenou. Nesse caso aqui não. A internet possibilita aí o acesso de qualquer lugar do mundo, desde que você tenha um dispositivo conectado à internet e que acesse esse serviço de alguma forma. Belezinha? Então, dando continuidade aqui ainda ao nosso slide, a gente vai apresentar agora os tipos de nuvem, né? Os tipos de nuvem que a gente utiliza para fazer o armazenamento. Então, a gente tem a nuvem pública, e é pública no sentido de que várias e várias pessoas vão utilizar a mesma nuvem, tá? Por isso que vem essa ideia de pública. Não quer dizer necessariamente que por ela ser pública vai ser gratuita. Tenha calma, tá certo? Não é essa a ideia. É a ideia de que por ser dentro da internet lá, vários usuários, eles podem se cadastrar lá e utilizar a mesma conta. Beleza? Só que uma outra característica da nuvem pública é justamente a ideia de que você pode fazer uma conta em um serviço e ganhar um espaço lá limitado para armazenamento. Tá? E vai variar muito de serviço para serviço, isso também não é tão relevante. Tranquilo? Então você tem que lembrar disso. É público na ideia de que várias pessoas acessam a mesma rede. Né? Várias pessoas acabam acessando a mesma rede e dá essa característica de ser pública. Beleza? Então, voltando ao nosso slide, a gente percebe que o serviço de nuvem pública ele acaba sendo mais barato, considerado aos outros tipos que a gente vai apresentar. Porque esses custos em relação à infraestrutura são cobertos pelo próprio provedor. No caso, a própria pessoa que oferece lá o serviço de nuvem pública é que vai cobrir esses custos com o pessoal que construiu essa estrutura, com a própria estrutura física, né, a montagem da rede, a manutenção da rede, o salário das pessoas que estão trabalhando nessa rede, tudo é aí coberto pelo próprio provedor, beleza? Então, voltando aqui à nossa ideia, a gente precisa entender também que esse espaço que eu acabei falando, né, que é oferecido, ele é pequeno, porque a ideia sempre é de quê? De que o usuário teste
antes de comprar um espaço maior, caso ele necessite, né? Então a gente tem aqui as principais nuvens públicas, ó. Temos a ideia do Google Disco, ou melhor dizendo, o Google Drive, né? Nós temos aqui, ó, o Drive, beleza? Além disso, nós temos o OneDrive, que é o serviço que já vem integrado aqui ao Windows 10, então você já associa, justamente por se tratar do mesmo edital, uma questão contextual, ela vai inserir a ideia do armazenamento em nuvem ao Windows 10. Por quê? O OneDrive é um serviço que já vem de forma nativa dentro do sistema operacional Windows 10. Aí você tem que ficar atento em relação a esse detalhe, beleza? Ainda, nós temos o serviço do Dropbox, né, do Mega e do FullShare, né? Caso aqui nós temos o Mega, o Dropbox e também aqui o Full, beleza? Dando continuidade, a gente também precisa entender aqui o conceito de nuvem privada, que é bem simples, tá, pessoal? Qual é a ideia de nuvem privada? Ó, enquanto na nuvem pública nós temos várias pessoas utilizando esse ambiente com várias contas dentro de uma mesma nuvem, aqui na ideia de nuvem privada não. Dentro de nuvem privada a gente vai utilizar de igual modo a internet, o WAN, estou deixando o WAN porque as bancas elas gostam de brincar com isso aqui, tá? Vão colocar LAN e você vai acabar se enganando. Então já para facilitar o teu trabalho, vamos lá. Então, ó, quando eu falo de uma rede privada, nuvem, né, uma nuvem privada, melhor dizendo, a gente estamos nos referindo justamente à ideia de que essa nuvem aqui, ela vai servir única e exclusivamente uma pessoa. Por isso que a gente diz que ela é privada, diferente da pública, que várias pessoas poderão acessar o mesmo ambiente de nuvem, beleza? Nesse caso é privado porque vai pertencer a uma única empresa. Então toda a estrutura construída aqui, ela vai ser desenvolvida de forma personalizada para atender às necessidades dessa pessoa ou dessa empresa, beleza? Então, ó, ela é projetada exclusivamente para uma empresa. Além disso, oferece mais segurança que a pública, né? Até por ser mais exclusivo, uma coisa mais voltada realmente à necessidade específica de alguém, beleza? E em contrapartida, ela acaba se apresentando aí com um altíssimo custo de manutenção. Porque veja, se o cliente ele exige mais personalização nesse tipo de serviço, logo a pessoa também vai ter que desembolsar mais investimento, né? Uma coisa exclusiva vai ser mantida única e exclusivamente por uma empresa, é a lógica. Aqui não, é público, várias pessoas acabam contribuindo com uma quantia menor, né, desde que queiram mais espaço do que o teste, né, do que o espaço que é oferecido no teste, beleza? Então, ó, percebam essa ideia aqui, tá? É só para que você realmente entendam. É um conceito muito fácil, a ideia de armazenamento, tá? É um armazenamento muito tranquilo, um conceito muito tranquilo. A gente tem que lembrar dessa ideia do armazenamento local e também temos que lembrar aqui dessa ideia de nuvem sempre, beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Nós temos também aqui, ó, temos a figurazinha, né, da nuvem, ó. Veja, tem um servidor e tem também os dispositivos que estão conectados dentro dessa nuvem privada. Temos também a ideia aqui, ó, da conexão com uma impressora, enfim. A nuvem é privada, mas ainda que ela seja privada e dedicada a uma empresa, ela não está limitada geograficamente falando, tá? Ao local não. Da mesma forma, você pode acessar, ainda que sejam arquivos corporativos, por exemplo, esses arquivos de qualquer lugar, porque é baseado na WAN também, beleza? O acesso à internet, por isso que é nuvem. Então, dando continuidade, a gente precisa também conhecer aqui alguns sinônimos, ó, como nuvem interna ou nuvem corporativa. É a mesma coisa que nuvem privada, certo? Não caia na pegadinha. Daqui em diante a gente tem o quê? Algumas plataformas, algumas empresas que disponibilizam esse tipo de serviço. Nós temos aqui a Microsoft, por meio do serviço de computação em nuvem, uma plataforma, na verdade, uma infraestrutura
de serviços, que a gente chama de Azure. Tá? É muito importante a gente lembrar aqui desse conceito. Esse universo, né? Azure. Beleza? E temos a própria Oi, né? Que também oferece esse tipo de serviço. Desenvolve soluções aí específicas para uma empresa. Beleza? E além disso, nós temos aqui o conceito de nuvem híbrida, que nada mais é do que uma estrutura em que os conceitos de nuvem pública e privada eles são unidos. Né? Veja a imagem aqui. Ó. A gente tem a união entre a nuvem privada, exclusiva para uma determinada empresa, e a pública, em que vários usuários podem utilizar essa nuvem, beleza? Então a gente pode dizer que é híbrido no sentido de que ele utiliza a nuvem pública e ao mesmo tempo utiliza a privada. Belezinha? Em que as públicas, né, o conceito de nuvem pública, nesse contexto aqui, ele é utilizado para salvar os arquivos menos importantes. E a privada, por ter mais segurança, vai ser utilizado justamente para salvar os mais importantes. Beleza? É um conceito bem simples, tá, pessoal? Então, além disso, encerrando aqui a ideia de armazenamento em nuvem, a gente vai falar agora de forma bem pontual a respeito da computação nas nuvens, beleza? Aqui nós só falamos da ideia de armazenar esses dados e sincronizar esses dados. No conceito de computação nas nuvens, a gente tem aqui essa ideia de infraestrutura, tá? Ideia de infraestrutura de serviço ou sobre serviço. E também temos a ideia de software sobre serviço ou de serviço. Tem o mesmo significado, tá certo? Só uma preferência minha escrever assim. Beleza, mas não muda nada para você. O que é que acontece? Quando a gente fala de computação nas nuvens, a gente está falando justamente a respeito de uma IaaS. Né? A prova pode apresentar assim, ou dizer que é uma infraestrutura de serviço, ou uma infraestrutura de serviços, né? Sobre serviços, no caso. Beleza? Então você precisa lembrar desse termozinho aqui. Esse outro termo também é muito importante, que é o SaaS, né? Que é a ideia de serviço de software ou software sobre serviço. Beleza? Que é justamente trabalhando essa ideia de um conceito, de uma plataforma em que algumas soluções vão ser desenvolvidas. Beleza? Então vamos já aqui para o conceito. Ó. Veja só, para que serve a ideia de computação nas nuvens? Justamente para fornecer alguns serviços de computação dentro da internet. Então veja, enquanto aqui a gente só trabalha a ideia de armazenamento, dentro da computação a gente tem vários outros serviços que a gente faria num computador normal, tá? Só que esses serviços, eles serão realizados aí dentro da nuvem, dentro da internet, em computadores remotos que a gente não sabe, geologicamente falando, ou geograficamente falando, os locais em que esses computadores estão, tá? São servidores que acabam oferecendo um alto poder de processamento de dados que a gente acaba chamando de computação. Então, ó, você vai precisar entender que a computação nas nuvens, assim como o armazenamento, ele oferece aí, né, a ideia do armazenamento de dados, tá? Tanto a computação nas nuvens como o armazenamento nas nuvens oferecem, de igual modo, o armazenamento de dados. Além disso, a computação nas nuvens também oferece a ideia de servidores remotos, a ideia de também trabalhar com bancos de dados, o estabelecimento de redes, oferece a ideia dos softwares, tanto em relação ao desenvolvimento como também à execução dentro da própria nuvem, tá certo? E além disso, a gente tem a ideia da análise de inteligência e da própria inteligência em si, tá? A inteligência artificial, que inclusive nós temos aí alguns projetos desenvolvidos pela Microsoft dentro desse conceito de Azure, beleza? Esse projeto. Então, ó, quais são as possibilidades? Criar aplicativos nativos da nuvem, né, dentro da própria nuvem. Testar e criar aplicativos
com o desenvolvimento mais rápido. Por que é um desenvolvimento mais rápido? Porque, olha, em outro contexto você teria que ter realmente uma máquina altamente potente para fazer o desenvolvimento desses aplicativos. Nesse contexto aqui não, você vai somente precisar de uma máquina, né, de um dispositivo que te possibilite o acesso à computação. Porque quem de fato vai processar essas informações, trabalhar realmente com a parte física, é justamente esses computadores que você está acessando de forma remota, tá? Esses servidores que estão em outro local. Esse poder de computar, de processar dados, de realizar cálculos, tá? Que normalmente seriam realizados localmente, né? Com o computador que você está utilizando, são, na verdade, carregados. Essas solicitações vão lá para o serviço, para a infraestrutura de serviço, e são carregados lá, são desenvolvidos lá. Beleza? Então, ó, além disso, a gente precisa entender que por meio da computação nas nuvens a gente consegue armazenar, fazer backup e recuperar dados. Tá? Backup sempre é aquela ideia de cópia de segurança. Além disso, a gente consegue analisar os dados como aprendizado de máquina e inteligência artificial, que eu já havia falado para vocês. Inserir aqui a ideia de inteligência para ajudar clientes com base nos dados capturados. Criar aí aquilo que a gente chama aí, ó, de BA, que é Business Intelligence, ou inteligência nos negócios. A gente também utiliza esse universo de computação nas nuvens para transmitir áudio e também vídeo de alta definição. Né? É a ideia aqui do streamer, tá? Também está associada aqui nesse contexto. Então vejam só, pessoal. Quando a gente fala, né, nesse conceito de computação nas nuvens, a gente precisa justamente entender que ele aborda, né, essa ideia de computar dados, de trabalhar com dados de forma remota. Você não vai utilizar o seu próprio computador. Então, essa solução tecnológica, ela se apresenta no contexto empresarial, no contexto corporativo, como uma alternativa que gera o quê? Economia. Por que gera economia? Porque em um outro contexto, em um outro momento histórico, você teria que desembolsar bastante dinheiro para realizar essas mesmas ações ofertadas pela computação nas nuvens, que tem um preço bem abaixo quando a gente compara com a ideia de uma empresa, uma grande corporação, que teria que comprar vários e vários computadores, procurar também pessoas especializadas para configurar esses computadores. Tá? Então você vê que seria um investimento enorme. Tá? Nesse contexto, a gente não precisa disso, só precisaria realmente acabar aí escolhendo um desses serviços de computação nas nuvens e realmente desfrutando dos benefícios. Então a gente tem aqui, ó, alguns exemplos de computação nas nuvens, né? Algumas ações. Nós temos o próprio projeto aí Azure, que eu falei, que pertence aí à Microsoft, beleza? Temos também a ideia do Office Online, que nada mais é do que a disponibilização dos aplicativos que a gente usa do pacote Office, que também pertence aí à Microsoft, tá? Tais como o Word, Excel, tá? E também aqui o PowerPoint. É isso? Então a gente consegue ter acesso a todos esses serviços de forma online. Uma coisa que é bacana é que você consegue acessar isso aqui, não só acessar, mas também salvar na nuvem, né? No caso, na nuvem de armazenamento, que é o OneDrive, beleza? Então nós temos o Office Online. Além do Office Online, nós temos um outro serviço aqui que precisa ser destacado, que é justamente o Office 365, tá? O Office Online, que é gratuito nesse contexto, só que tem uma limitação de recursos. E nós temos também a ideia do 365, que é um serviço também relacionado ao Office, que é a suíte de escritórios idêntica, só que de forma online, com o conceito de computação nas nuvens, beleza?
Significa dizer que ele vai oferecer aqui para as pessoas que acessam esse serviço a ideia de trabalho colaborativo. Estou colocando colaboração aqui para que você entenda que tem justamente essa ideia do co-working, né? Ou o trabalho em grupo, né? Entre diversas pessoas. E nesse caso não há uma limitação local. As pessoas para trabalhar em grupo, utilizando aqui o Office 365, vou até colocar Office aqui para ficar mais fácil, utilizando o Office 365, as pessoas que utilizam esse serviço não têm essa limitação local, beleza? Ultrapassam esses limites. Além disso, nós temos também aqui um outro serviço. Tá? Deixa eu colocar aqui. AWS, que é justamente o serviço de computação nas nuvens que pertencem à Amazon, beleza? Que oferece basicamente esse mesmo tipo de serviço. Nós temos um outro tipo de serviço de computação nas nuvens que está presente aqui no nosso universo. Sim, nós temos, por exemplo, o Google Docs. Também oferece um serviço semelhante ao Office Online, né? Permitindo aí justamente a ideia de edição e compartilhamento. Também trabalha com a ideia de trabalho colaborativo. Tá? Ideia de colaboração. Tá ok? Tá ok. Beleza? Então você precisa ter essa noção. E quando a gente fala de edição, a gente tem a edição, por exemplo, de documentos de texto, de planilhas eletrônicas e de apresentações, beleza? Dentro do Google Docs. A respeito de computação nas nuvens e armazenamento nas nuvens, é o que realmente é cobrado em prova, tá? Geralmente é isso que a banca CESP-Sebrasp acaba explorando. Nós colocamos tudo isso aqui dentro do teu material de apoio. É interessante que você revise, beleza? Então vamos ver como esses aspectos são cobrados em prova agora na tela. Vamos lá. Ó, primeira questão. Assinala a opção correspondente ao conceito de entrega sob demanda de poder computacional. Veja, poder computacional, não é somente armazenamento, beleza? O conceito de poder computacional aqui também insere essa ideia de armazenamento, uma vez que o computador ele também é utilizado para armazenar, tá? Mas veja o que a questão diz em seguida. Armazenamento de bancos de dados, aplicações e outros recursos de tecnologia da informação, por meio de uma plataforma de serviços. Olha só o conceito que a gente trabalhou aqui. O IaaS, que é a infraestrutura de serviço, é uma plataforma de serviço, tá? Além disso, a gente precisa entender agora qual é o tipo de conceito que se aplica a essa descrição da questão. Letra A, rede privada virtual? Jamais. Extranet? Também não. Computação em nuvem? Será? Vamos ver a outra alternativa. Computação quântica, viajado demais. Em momento nenhum a gente falou a respeito disso aqui. Zona desmilitarizada, do inglês. Aí tem a expressão em inglês aqui, nada a ver com nada. A alternativa correta, letra C, a ideia de computação em nuvem. Veja o que a questão falou, poder computacional. Falou também bancos de dados, aplicações e outros recursos de tecnologia. Nesse contexto aqui, você já tem que ficar atento e associar a ideia de computação nas nuvens. Muito fácil, muito tranquilo. Beleza? Vamos ver uma outra questão aqui. Segunda questão. Ó. A respeito de computação em nuvem, julgue o próximo item. A computação em nuvem, do tipo Software as a Service, né, ou SaaS, como a gente tinha falado, possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando um computador conectado à internet. Certíssimo. Tá? Então, a ideia da computação nas nuvens é oferecer justamente essa ideia de que você possa aí, ter acesso a softwares, tá?
com mínimas exigências, só a conexão à internet e um dispositivo. Independente se vai ser um computador, se vai ser um smartphone ou até mesmo um tablet, beleza? Então, as únicas coisas que são exigidas nesse universo são a conexão à internet e um dispositivo para você interagir com esse ambiente, que geralmente é por meio aí do browser, né, ou navegador, beleza? Então, o que nós tínhamos para falar aqui de forma bem pontual a respeito do armazenamento e da computação nas nuvens, nós fizemos. Então, leia aí o teu material, mais uma vez é preciso que eu te fale isso, e nós nos encontramos por aí, beleza? Estamos juntos!